Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nesse vídeo nós trataremos a respeito do tema controles. Quando a gente fala sobre controles é o controle interno, externo e o controle social, tudo bem? Então bora entender cada um deles, vamos lá. Bom, a começar aqui pelo controle interno, tá? Então aqui diz o seguinte, ó, controle interno é aquele exercido dentro de um mesmo poder ou órgão, é dizer, dentro da própria estrutura interna do órgão, há um setor responsável pela fiscalização dos atos dos gestores, ou seja, o controle interno possibilita uma atuação de orientação e inspeção mais próxima do administrador público. Inclusive, por ser uma ferramenta interna, é possível realizar fiscalizações prévias, concomitantes e subsequentes ao exercício da atividade estatal. Por exemplo, no caso da administração pública, nós temos as controladorias, né? Deixa eu escrever aqui, ó, controladorias, certo? Então, a gente pode ter, por exemplo, a Controladoria Geral da União, CGU, no âmbito da administração pública federal, né? Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município, beleza? Que evidentemente faz essa vez aqui de controle interno. Então, o controle interno é um processo de fiscalização. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o gestor, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai prestar contas dos atos, né? Ó, prestação de contas, certo? Essa prestação de contas aqui, normalmente na nossa prova, aparece como accountability. Então, accountability é a prestação de contas. E aí, os órgãos de controle fazem o quê? Vão lá e fiscalizam, evidentemente, a instituição, controle interno. Quando esse controle interno encontra alguma disfunção, algum desvio, algum problema, ele repassa para o controle externo, certo? O controle externo ele é feito aí, pelo Poder Legislativo, e auxiliado pelos tribunais de contas, que daqui a pouquinho a gente também observa. Vamos dar continuidade aqui, vamos lá? Olha só. Aqui nós temos um conceito do TCM de Goiás, um conceito bem interessante sobre isso. Diz assim, ó, a finalidade precípua do referido controle é proporcionar uma racionalização dos recursos públicos, evitando que sejam praticados atos em desacordo com as disposições legais e regulamentares, bem como disponibilizar ao administrador um fluxo de informações capazes de proporcionar um planejamento mais adequado das atividades a serem desenvolvidas. Desse modo, um controle interno, eficaz e operante, contribui para a elaboração dos orçamentos, proporciona tranquilidade ao governante pela constante vigilância sobre as operações desenvolvidas e, consequentemente, torna mais segura a ação administrativa pela disposição e acesso às informações corretas e atualizadas que permitem decidir com maior eficácia e escolher prioridades mais urgentes. Ou seja, podemos perceber aqui que a ideia desse controle é fazer o quê? É ter uma espécie de auditoria, vai trabalhar com a ideia da auditoria, né? Criando assim uma fiscalização, tendo assim, dessa maneira, um controle por conta da prestação de contas que foi repassado. E aí essa parte do controle, né? Esse órgão de controle vai observar o fluxo de informações, o orçamento e assim, claro, fazer com que aquela organização tenha maior eficiência possível, tá certo? Também podemos observar e perceber isso na Constituição Federal, no artigo 70, que trata do controle interno. Olha só, diz assim, o artigo 70, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder.
Então, cada poder tem o seu controle interno. Então, a gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um deles tem um controle interno. Beleza? Legal. Agora você repare também que o artigo 70 também fala sobre o controle externo. A gente vai aproveitar e vai tratar agora exatamente da ideia do controle externo. Então você já entendeu que o controle interno é um órgão de controle, de fiscalização que existe dentro do próprio poder. Simples, né? Interno, próprio poder. Já o controle externo é de um poder para outro poder. Olha só o conceito que nós temos aqui. Vamos ver. O controle externo refere-se ao exercício de um poder ou órgão sobre os atos administrativos praticados por outro poder. Tá bom? Olha só, um conceito aqui. O controle externo sobre as atividades da administração em sentido orgânico e técnico é, em resumo, todo o controle exercido por um poder ou órgão sobre a administração de outros. Nesse sentido, é entendido como controle externo, o que o legislativo exerce sobre a administração direta e indireta dos demais poderes, sobretudo do poder executivo. Então veja que o responsável pelo controle externo, isso aqui é importante você guardar, é o poder legislativo. Só que ele faz isso auxiliado pelo Tribunal de Contas, tá? Seja ele o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, tá bom? Vamos lá, vamos caminhando aqui. Olha só. Ó, outro conceito, né? O sistema de controle externo pode ser conceituado como sendo o conjunto de ações de controle desenvolvidas por uma estrutura organizacional com procedimento, atividades e recursos próprios, não integrados na estrutura controlada, visando fiscalização, verificação e correção de atos. Tá bom? Vamos lá. O controle externo está contemplado no artigo 70 também da Constituição Federal. A mesma coisa, ó, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas, olha lá, ó, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, tá? Então tá aqui, ó. Então o Congresso, aqui claro, gente, aqui tá falando do artigo 70 da Constituição Federal, por isso que enfatiza o Congresso Nacional, certo? Agora, no caso da administração pública estadual, seria o que? A Assembleia Legislativa, tá bom? E no caso dos municípios, a Câmara dos Vereadores. Simples assim. Ficou claro? Beleza? Auxiliado aí pelos tribunais de contas, tá? Então, só para deixar claro que os tribunais de contas auxiliam o poder legislativo para fazer o quê? O controle externo. Legal? Vamos dar uma olhadinha numa questãozinha aqui, ó, para você observar comigo como que o tema já caiu em prova de concurso. Olha só, essa questão diz assim: a fiscalização do município será exercida mediante controle. Alternativa A, interno pelo Poder Legislativo Municipal. Errado, eu acabei de comentar para vocês que o Poder Legislativo ele é um controle externo. Alternativa B, externo pelo Poder Legislativo Municipal. Opa, exatamente isso. Alternativa B. Interno pelo Tribunal de Contas Estadual? Não, por quê? Porque o Tribunal de Contas Estadual ele faz um controle externo, tá bom? Alternativa D, externo pela Procuradoria-Geral do Município? Não. Procuradoria-Geral do Município pode fazer um controle interno, ok? E interno pelo órgão de contas municipal. Bom, se é órgão de contas, mesmo que o Tribunal de Contas seria, né, no caso, caso o município tenha, aí é externo e não interno. Então ficamos com a alternativa B nessa questãozinha. Beleza? Aproveitando aqui o ensejo, eu quero passar uma informaçãozinha aqui para vocês, que é o seguinte: eu comentei sobre o accountability. Que o accountability nada mais é do que a prestação de contas. Lembra disso?
que eu falei, prestação de contas, tá? Esse accountability nada mais é do que uma espécie de controle. E esse controle, pessoal, ele pode ser assim, ó. Ele pode ser um controle que a gente chama de controle vertical, tá? Esse controle vertical é por meio da eleição e de voto, porque nós vamos ter aí o cidadão, né? E o representante, tá? Aí nós temos também o chamado controle horizontal. O controle horizontal é um controle que acontece no âmbito da administração pública, certo? Que pode ser o controle interno ou pode ser o controle externo, beleza? E temos também um controle chamado controle societal, que é o controle que acontece por meio da sociedade, controle social, tá? A sociedade, de uma forma geral, fiscalizando os atos da administração. Beleza? Maravilha. Vamos resolver aqui uma questão para que você possa observar comigo como que o tema pode cair na sua prova. A questão diz assim: os controles administrativos na administração pública são verticais e horizontais, conforme a localização do órgão que exerce o controle. Os controles horizontais são classificados como: alternativa A, interno e externo. Alternativa B, contábil e financeiro. Alternativa C, financeiro e patrimonial. Alternativa D, orçamentário e permanente. E alternativa E, direto e indireto. O gabarito da nossa questão é a alternativa A, interno e externo. Você acabou de visualizar isso comigo. Nós temos o controle vertical, que é por meio da eleição do voto, o controle societal, que é o controle social de toda a sociedade, fiscalizando os atos da administração pública, e o controle horizontal, que pode ser interno e externo, que eu acabei de comentar, fiz até um esqueminha visual para vocês. Beleza? Então, gabarito, alternativa A nessa questão, ok? Bom, assim eu finalizo essa aula. Espero ter, mais uma vez, contribuído, ter ajudado, que você tenha entendido a respeito do assunto. Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando as 7 lagoas para assistente administrativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, o curso completo. Olha só o que você vai ter de vantagem do curso online. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Além disso, teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas, então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, que você pode baixar e utilizar como material de apoio. Além disso, estamos preparando um super bônus, que é o caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, tá? Milhares de questões, ok? Que ficarão à sua disposição, separadas por matéria. Isso vai fazer muita diferença na sua preparação. E olha só, tudo isso, gente, com um valor especial de lançamento de R$ 297 por apenas R$ 147 ou 12 vezes de R$ 14,65. Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, ok? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, é só você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso tenha alguma dúvida,
Lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar lá suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número: 11 97465 6052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, tá bom? Valeu, grande abraço. Ó, clica aí, já inicia a sua preparação. Tchau, tchau.